Opa, boa noite a todos. Eu irei falar um pouco para vocês a respeito de uma breve introdução ao Apache Hadoop. Primeiramente, me apresentando, meu nome é Vinícius Ares Barros, sou do Tocantins, formado pela Universidade Federal Tocantins em Ciência da Computação. Atualmente estou indo para o meu segundo ano de mestrado no ICMC USP. Trabalho na parte de sistemas distribuídos e programação concorrente, laboratório lá de PC. E minhas áreas de interesse é a respeito de internet das coisas, essa parte de sistemas distribuídos e um pouco de Big Data, que é o que a gente vai falar hoje aqui. Atualmente tem toda essa hype em cima de Big Data, mas pouco se sabe de fato do que é Big Data. Então, muitos se falam assim, Big Data é um grande volume de dados. Big Data é um amontoado de dados que não pode ser processado. Mas isso vem mudando de acordo com o tempo devido ao poder de hardware que uma máquina comum pode processar. Então, uma definição mais ampla usada na literatura é que Big Data é um grande volume de dados que não pode ser processado pelos métodos tradicionais de hardware e de software. Então, na literatura eles falam muito sobre os V's do Big Data. Atualmente eles falam em 5 V's, que seria a respeito do volume, variedade, velocidade, veracidade e valor. Cada um desses juntos forma esse conceito que a gente chama de Big Data. Outro fator que tem contribuído em cima dessa parte, dessa geração, desse grande volume de dados, é em relação ao termo Internet das Coisas. Pois espera-se que no futuro bilhões desses dispositivos sejam conectados, comunicando entre si, gerando grande tráfego na rede e também volume de dados das informações que são coletadas no seu ambiente. E, para isso, tem se utilizado essa parte de programação, de programação distribuída. Aí embaixo? Isso aqui, né? Aqui, né? Aqui. Essa parte de programação distribuída, pois como não se consegue mais produzir ou mesmo de armazenar esses dados e processar eles em uma máquina só, eles estão utilizando de conceito de programação distribuída e paralela para resolver e diminuir o tempo de resposta no processamento. E toda essa heterogeneidade de informações que são geradas em Big Data vão desde dados estruturados, que pode ser um CSV, um JSON, ou dados não estruturados, ou mesmo semi-estruturados. Então existe uma grande variedade desses dados, que há um grande desafio em relação ao processamento, armazenamento desses dados. Para isso, existem já essas soluções que a gente já trabalha tradicionalmente em relação a bancos de dados relacionais, que é o SQL, e surgiu um novo conceito, que é o NoSQL, que busca diminuir esse tempo de resposta usando outros tipos de estruturas, como orientação a documento, grafos, entre outros. E todo nesse contexto de Big Data surgiu essa parte do MapReduce. O MapReduce é uma técnica, uma estratégia de programação paralela distribuída que foi desenvolvida internamente pelo Google e é uma ferramenta de código fechado, só que existem soluções open source que implementam esse paradigma, que no caso é o Apache Hadoop. Então, afinal de contas, o que é o Apache Hadoop? De forma sucinta, o Apache Hadoop é um software de código aberto, mantido pela Apache Foundation, que tem como propósito fornecer uma implementação livre do modelo de programação MapReduce, que eu vou explicar mais adiante. Quais são as principais características do Hadoop? Ele é feito na linguagem de programação Java, então usa toda a backend em relação a Java Virtual Machine. Ele baseia-se numa arquitetura mestre-escravo, que é uma arquitetura da área de sistemas distribuídos, que é onde você tem um processo mestre que gerencia os escravos que estão realizando essas atividades e retornam essa informação ao mestre, que pode ser máquinas ou processos. E um dos principais pilares do Hadoop é em relação ao sistema de arquivos. Então, se você não consegue armazenar esses dados por conta do Big Data em uma máquina, eles desenvolveram o Hadoop Distributed File System, que é um sistema de arquivos que tenta espalhar esses dados de forma até homogênea entre todas essas máquinas conectadas, garantindo tolerância a falhas, replicações, entre outras vantagens, que eu vou explicar adiante. Ele usa principalmente essa questão da memória secundária, então ele utiliza disco. Isso é uma vantagem e desvantagem do Hadoop, pois se ele usa disco, o disco é mais lento do que você usar a memória, então tem ferramentas que tentam resolver esse problema da latência de processamento em tempo real, como o Apache Spark, que usa como memória principal, que é a memória RAM, só que no caso o Hadoop usa a memória secundária, que é disco, que torna mais barato e de uma forma que você consiga manter uma infraestrutura usando menos recurso computacional de memória.
arquitetura, ela garante a escalabilidade, então você vai adicionando máquinas e você vai adicionando isso como escravos do Hadoop, e você consegue garantir, de certa forma, a escalabilidade do processamento. É uma arquitetura tolerante a falhas, dentre outras vantagens que também tem em cima do Hadoop. Para entender o que é o Hadoop, então é melhor falar o que ele não é. Então, muito se fala assim como o Hadoop é uma linguagem de programação, mas ela não é uma linguagem de programação. É uma ferramenta que você utiliza para resolver problemas de computação distribuída. Nesse caso, usa como padrão o Java, ou qualquer outra linguagem baseada em JVM, ou mesmo usando mais para frente, que eu vou mostrar, o Hadoop Streaming. Você consegue usar ferramentas como Python, JavaScript, dentre outras linguagens que tem entrada e saída padrão. Ela não é uma biblioteca de machine learning, então ela é basicamente um motor de processamento distribuído. Então você está querendo processar informações de forma em larga escala, que tem um menor tempo de resposta. Hadoop pode ser uma solução desse problema, mas ele também não é uma solução definitiva para tudo, pois existem outras ferramentas que vieram depois do Hadoop, que tentam resolver problemas que o Hadoop enfrenta, como a questão de latência, questão de processamento em tempo real, entre outros desafios que o Hadoop ainda enfrenta. Hadoop é diferente de Spark, mas nada te impede você trabalhar com as duas ferramentas de forma conjunta. Então você pode usar o Spark, que também é uma ferramenta de processamento distribuído, em conjunto com o sistema de arquivos do Hadoop, ou vice-versa, ou pode usar de forma totalmente isolada cada um. Então isso é uma das vantagens do Hadoop. O Hadoop criou todo um ecossistema onde você consegue utilizar e reutilizar essas ferramentas já existentes, desses sistemas que já estão há mais tempo, em cima de ferramentas mais novas como Apache Spark. Uma breve timeline sobre a história do Hadoop. Então nós temos que em 2002 foi criada uma ferramenta chamada Nut, que tentava resolver parte desses problemas em relação à escalabilidade, problemas de Big Data. Em 2003 foi publicado um paper pelo Google que falava sobre o MapReduce, que é um modelo de programação que é baseado em uma linguagem funcional a partir de duas diretivas Map e Reduce, que eu vou explicar mais adiante. O Google File System também, que foi um artigo publicado em 2004 pelo Google, e após a publicação dessas informações surgiu o Hadoop como subprojeto do Nut. O nome Hadoop, muito se fala que foi mais porque quem criou gostou do nome e pensou em utilizar esse nome, e o símbolo do elefante seria mais relacionado ao ursinho de pelúcia do filho que ele tinha, né? E em 2010 lançou a versão 2.2, que veio o Hadoop Yarn, que é uma versão melhorada do MapReduce, trouxe várias melhorias. E em 2017 nós estamos no Hadoop 2.9. Quem utiliza? Nós temos várias empresas que utilizam Hadoop, não ia caber todas aqui, mas uma das principais que eu selecionei aqui é a IBM, a Pivotal, que é uma empresa que mantém inclusive a própria distribuição do Hadoop. Tem a OttonWorks também, que eu não coloquei aqui, também é uma empresa bem importante em relação a Hadoop. A Oracle, a Cisco, Cloudera, que também mantém uma distribuição, um fork do Hadoop, uma versão comercial. O eBay, Facebook e a Amazon. Hadoop, por si só, não é só uma ferramenta que resolve todos os problemas, como eu falei. Então, existe um conceito que o pessoal até chama de Hadoop Zoo, né? Que são várias ferramentas que tem como símbolo animal, né? Então, por isso que eles chamam de Zoo. Então, temos a Apache Mahout, por exemplo, que é uma ferramenta para Machine Learning. Temos o HBase aqui, que é uma ferramenta que seria um banco de dados no SQL orientado à coluna, que usa o HDFS como base. Então você pode criar um banco de dados em cima do HDFS, então você tem um banco de dados distribuído. Tem uma Apache Hive que te permite fazer consultas SQL distribuídas em cima dessa infraestrutura, usando HBase ou mesmo HDFS. Temos o Pig, que também tenta resolver esse mesmo problema de consulta distribuída. O Hadoop Yarn, que é essa versão 2 que eu comentei, que é uma versão melhorada do MapReduce. O HDFS Zookeeper, que é mais um coordenador de tarefas distribuídas, então ele tenta fazer essa questão de escalonamento em relação às atividades, aos processos que você está executando no Hadoop. Tem outras ferramentas aqui que são menos conhecidas, mas também vale a pena dar uma pesquisada a respeito delas. O Hadoop, de certa forma, é uma ferramenta da Apache, como eu comentei, e uma característica da Apache, que eu também deixo essa crítica, é que a documentação dele não é tão boa assim. Então, para você configurar, você perde algum tempo tentando configurar essas informações, como montar um cluster. Então, são informações que são meio que jogadas, meio que perdidas. E aí eu desenvolvi alguns artigos que eu mantenho no meu site, no blog, onde eu ensino como configurar em single node. Então, Hadoop não necessariamente você precisa ter uma infraestrutura de um cluster para você já testar seus algoritmos.
Você já pode usar seu próprio notebook para isso, e eu vou demonstrar isso. A parte do multinode, onde você tem vários computadores processando informação em forma de cluster. E alguns comandos básicos, porque como ele utiliza um sistema de arquivos, ele tem os mesmos comandos parecidos com o sistema de arquivos do Linux. Então, você pode criar um diretório, mover uma pasta, deletar, subir um arquivo, dentre várias outras operações também que podem ser feitas. Eu recomendo fortemente para quem quer iniciar essa parte de Hadoop e de entender como é que é esse ecossistema de Big Data, começar por esse livro, que é o Hadoop The Definitive Guide. Ele é um livro muito bom, ele é basicamente a Bíblia do Hadoop. Então, para quem quer entender a fundo de como funciona o Hadoop, recomendo fortemente esse livro. Mas para quem quer começar devagar, começar a entender aos poucos, o Hadoop for Dummies é bem legal também e dá uma boa introdução de como configurar, de como fazer seus primeiros scripts em MapReduce. Vocês entenderam um pouco, eu vou tentar explicar de uma forma mais sucinta a arquitetura, mas temos aqui o HDFS, que é o sistema de arquivos distribuído do Hadoop, e aí ele tem dois processos principais, que é o nameNode. Então esse nameNode pode ser uma máquina que está executando esse processo, e temos os datanodes, que são nossos escravos. Cada datanode aqui é onde fica aquela parte de persistência, então onde está ligada em relação ao HDFS, que é o sistema de arquivos. Então ele coordena toda essa parte de replicação, porque ele é tolerante a falhas. Então se um datanode desse cair aqui, ele tenta garantir o retorno dessas informações, então durante o processamento. Então você tem bilhões de dados sendo processados sobre páginas do Google, por exemplo, como o motor de busca do Google, e se uma infraestrutura falhar, não pode parar de funcionar. Então ele garante, de certa forma, a partir da replicação, essa parte da tolerância a falhas. O nameNode fica coordenando tudo isso, e essas informações são gerenciadas a partir do HDFS. Uma figura que também explica algo semelhante. Então você tem o cluster HDFS, que pode ser duas máquinas distintas. Nelas você tem os seus datanodes específicos, com o seu armazenamento em disco aqui, que são todos coordenados aqui pelo front-end, por exemplo, que está gerenciando essas informações. Aí é uma parte bem interessante do Hadoop, né? Além do sistema de arquivo distribuído, que é amplamente utilizado até hoje, né? Que é uma coisa muito legal do Hadoop. É a parte também do MapReduce. Então, como eu falei, o MapReduce ele se baseia na programação funcional. Ele se inspirou ali no Lisp. E são duas rotinas, a Map e Reduce. O que a rotina Map faz? A rotina Map nada mais é de que você pegar, no caso aqui, um input, a partir do HDFS, vários conjuntos de dados. Esses dados podem ser mapeados em uma hash table mesmo, ou uma tabela de dispersão, onde você está juntando chave e valor. Então você tem uma chave e um determinado valor associado àquela chave. Essa operação é feita um sort, então uma ordenação, né, dessas informações, e depois é feita uma redução, uma operação de programação concorrente mesmo, onde você tenta processar essas informações de forma concorrente paralela, a fim de diminuir o tempo de resposta aqui e você conseguir, por exemplo, o resultado final, que seria a saída, que seria escrita aqui na parte do HDFS, ao final. Um exemplo clássico, que é o que eu vou demonstrar hoje, que acho que todo mundo já ouviu falar, basicamente é o Hello World dessa área de Big Data, de Hadoop, é o word count. Então, nós temos um conjunto de palavras, essas palavras estão repetidas. Então, você tem um arquivo TXT mesmo, por exemplo, ou um CSV, qualquer arquivo. E aí você tem um conjunto de palavras repetidas. E aí o que o MapReduce faz? Semelhante a essa figura aqui, ó, se vocês perceberem, ela vai fazer essa seguinte operação. Primeiro, ela vai fazer a parte de split. Então, você tem que entender como é que seus dados estão organizados. Então, você vai fazer uma tokenização. Então, como é que você vai fazer a tokenização dessas palavras? Elas são separadas por espaço. Então, eu vou fazer um split em relação ao caractere de espaço. Então, ele vai tentar separar essas palavras e aí ele vai mapear cada uma dessas palavras atribuindo, no caso, uma chave e valor. No caso, a chave, a palavra, e o valor, o número 1, inicialmente. Então, você vai ter, por exemplo, várias palavras como carros aqui, né, com valor 1 associado. Só que durante o shuffle e sort, ele vai tentar ordenar essas informações, agrupar elas as semelhantes em conjunto, para depois fazer uma operação de redução, que basicamente é pegar essas palavras que são semelhantes, que são iguais no caso, e fazer uma redução que seria somar esse valor associado a essa chave que é a palavra. E ao final, eu tenho aqui a quantidade de palavras e as repetições ocorridas nessas palavras. Aí eu vou fazer uma pequena demonstração para vocês verem como é que é o código, para vocês compreenderem como funciona. Deixa eu colocar.
Ó, eu coloquei um GIST aqui, mas vocês podem baixar o código. No caso, eu implementei em Java, né? Então, usei da própria documentação. Basicamente, o que você precisa é pegar o projeto em si, o ponto .java da classe que você implementou, e gerar um ponto .jar e executar esse comando. Que no caso aqui está Java-jar, mas é Hadoop jar. Então, você tem que usar o nome Hadoop jar, o nome do jar, a classe específica, se você não setar isso na própria classe do ponto .java, que eu vou mostrar, a entrada e a saída. Se vocês observarem aqui, só para vocês entenderem, no caso assim, eu usei o Apache Maven, né? O Maven é um gerenciador de dependências, onde você declara uma biblioteca e ele já baixa automático para você. Então, no caso aqui, a única dependência que você precisa colocar no seu projeto Java é o Hadoop Core. E aqui está propriamente dito a partir da classe. Então eu tenho uma classe WordCount, onde eu tenho duas subclasses aqui dentro, que seria o Tokenizer Mapper, que fará a parte da tokenização e do mapeamento, que basicamente o que ele faz? Uma característica do Hadoop é que nessa parte de computação distribuída tem aquela questão de serialização e comunicação. Então o Hadoop ele tenta abstrair tudo isso para você. Então você não faz passagem de mensagem, você não cria uma thread, então ele faz isso de forma bem simplificada para você. E o que é um dos pilares do Hadoop? Se vocês verem aqui, esses parâmetros que são recebidos aqui são todos objetos. Então tem objetos próprios do próprio Hadoop, que é os write tables, que são os tipos serializáveis do próprio Hadoop. E você pode usar outras bibliotecas de terceiro que tentam resolver esse problema também. Basicamente, o que essa função faz? Que é aquela função de mapeamento. Ela vai receber uma chave, um valor e um contexto. O que ele vai pegar? Vai tokenizar essa palavra, pegar o toString dela e vai fazer uma interação aqui, enquanto tiver informações, setando esse word aqui, que é o text, set, ou nova interação, que seria da informação que está vindo ali. E aí ele vai adicionar o quê? A palavra e o valor igual a 1, que é um valor que é declarado aqui, né? O próximo passo seria, de forma distribuída também que vai ocorrer, a parte de redução. Então o que ele faz? No caso é uma redução numérica, então vai reduzir para um número, que a única saída é um número. Então no caso ele está usando o int write table. Essa informação você instancia ela aqui, e na função de redução, que é aquela função do map reduce mesmo de fato, o que vai acontecer? Você tem um valor soma, que é um contexto local. Então, essa aqui é memória distribuída, então você não tem acesso a essa mesma informação em todos os processos. E aqui você vai fazer uma soma, que seria pegar o quê? Cada valor daquela chave associada, depois do shuffle sorting, e fazer uma soma acumulando todos aqueles valores 1 associado a uma chave que é igual, por exemplo, a palavra carro. E aqui ele vai fazendo essa soma e me retorna isso no result set. Outra parte muito importante do Hadoop é essa parte da configuração do job. Então, daqui que começa a execução. Então, você tem a configuração. No caso aqui, você pode setar um nome desse job. No caso aqui, um word count. Você tem que setar as informações em relação a qual é a classe principal. No caso aqui é o wordcount.class. O setMapper class, que é aquela classe que eu mostrei lá em cima, que é o Tokenizer Mapper. O setCombine class, que no caso é uma operação de redução, então vou estar reduzindo usando essa classe chamada intReduce, sunReduce. O JobSetReduce class, que também eu passo essa informação, que é a mesma classe também, e outras informações a respeito das configurações, que acaba sendo bem comum durante o desenvolvimento. Para mostrar para vocês de forma bem simples, eu já compilei o projeto, eu baixei, gerei o Maven lá e mandei gerar o .jar. Eu vou disponibilizar os códigos para vocês, se vocês entenderem e conseguir replicar o que eu vou fazer aqui. No caso, esse wordcount 1.0 snapshot.jar é o meu .jar que tem as configurações lá do Hadoop, da minha execução em si. O que eu peguei? Eu peguei um dataset que é todas umas palavras do Shakespeare, que tem bem conhecido na internet. E aí a gente vai contar quantas palavras que tem nesse texto. E aí basicamente o que você tem que fazer? Como o sistema de arquivos do Hadoop
é algo à parte do sistema de arquivos do sistema operacional. Você precisa fazer o upload desse arquivo do sistema de arquivos original, do sistema operacional, para o HDFS. Há umas formas também de você fazer isso direto do sistema de arquivos também, mas eu sempre prefiro colocar no HDFS antes. Aí eu vou mostrar alguns comandos básicos para vocês verem. Só para vocês entenderem de forma bem básica, assim. Para quem já mexeu com o sistema Linux, vai entender isso de forma bem tranquila. Então você tem primeiro colocar o comando HDFS, DFS. Antigamente o pessoal usava Hadoop, FS, mas isso aqui é uma forma mais atual que o pessoal está utilizando. Quando você quer fazer um comando dentro do sistema de arquivos do Hadoop, você tem que colocar esse menos antes. Então eu estou dando menos ls no barra do meu sistema de arquivos do Hadoop. Vou executar o comando. Então aqui ele me retorna que eu já tinha criado antes, com menos mkdir, né, semelhante ao menos ls, o input e essa pasta Shakespeare, que eu já coloquei aquele arquivo dentro dessa pasta. Vou mostrar o que tem dentro da pasta Shakespeare. Como vocês podem ver, semelhante ao comando que eu fiz do ls, só que no barra, né? Agora eu fiz um comando no barra Shakespeare barra. Então vai mostrar todos os arquivos que eu já coloquei aqui. Então como é que você faz o upload desses arquivos? Depois, quando vocês pegarem os slides, tem todos os links lá que eu explico como funciona a questão de gerenciar os arquivos, de como executar o MapReduce. Então vocês vão ver de uma forma mais ampla. Mas basicamente, o mesmo comando que você faz aqui, menos ls, você faz o menos put, e você coloca o arquivo e o destino no HDFS. Então é dessa forma que você consegue subir um arquivo do sistema de arquivos local do Linux, por exemplo, para o sistema de arquivos do HDFS. Então, como vocês podem ver aqui, tem um arquivo shakespeare.txt. E o que eu vou fazer agora? Vou executar um MapReduce, usando aquela classe que eu já tinha implementado do wordCount, e eu vou retornar dentro de uma pasta output quantas palavras estão repetidas dentro desse arquivo. Todo mundo está enxergando, né? Não sei se está muito pequeno. Basicamente é aquele comando que eu tinha colocado lá no Gist, né? Que é Hadoop jar, o nome do arquivo .jar que você compilou, a classe, no caso que eu estou especificando de forma direta, o input e o output. Uma característica do Hadoop que eu não mencionei é que ele permite a escrita apenas uma vez no diretório. Então se você quer modificar isso, você tem que remover. Então é uma característica do HDFS isso. Então ele vai mostrando as informações aqui durante a redução. No final ele lista um conjunto de informações sobre os dados que foram processados em si. E aí, se eu quiser visualizar o resultado obtido, eu vou mostrar para vocês qual é o comando que eu tenho que executar. Então, basicamente, o que eu faço? Após gerar todo o processamento e gerar a saída que eu obtive nessa pasta, nesse diretório
Alt, no caso eu coloquei asterisco ali para pegar todos os arquivozinhos que ficam lá. Então geralmente o Hadoop ele gera vários arquivozinhos e aí você junta isso tudo usando asterisco aqui para mostrar tudo. Eu estou usando a função cat, que é o mesmo que você faz no Linux, só que menos cat, para mostrar todo o conteúdo presente nesse arquivo. Então, como vocês podem ver, ele mostra da forma como eu mostrei lá na apresentação, a palavra, no caso a chave, e a quantidade de repetições obtidas naquela palavra. Então, o interessante é que o Hadoop, assim, tem vários recordes que eles conseguiram bater um tempo atrás, pelo pessoal do Yahoo, né, que foi um dos pessoais que começaram a desenvolver de fato o Hadoop, ele contribuiu bastante, é que eles conseguiram ordenar 1 terabyte de dados em poucos segundos. Então isso usando uma infraestrutura computacional razoavelmente grande, mas que é um desafio gigante, que é considerado realmente Big Data. E voltando aqui para a apresentação. Certo. Então vocês viram, Hadoop só funciona com Java? Não é totalmente verdade isso. Hadoop, o core dele é feito em Java. Mas você pode usar outras linguagens também e nada te impede de utilizar elas. Então nós temos exemplo algumas linguagens suportadas a partir do Hadoop Streaming, que é uma biblioteca que você consegue usar como intermediário entre uma linguagem não suportada oficialmente e o Hadoop. Então você pode usar Python, Ruby, JavaScript e qualquer outra linguagem que tenha entrada e saída padrão. Eu até tenho um exemplo do Python, vou mostrar para vocês, só para vocês terem uma noção de como que seria. Dá para enxergar, né? A gente coloca na função mapper. Então, muito semelhante ao que a gente fez no Java. No caso, ele está lendo o stdin, que é a entrada padrão, e ele está fazendo um strip e fazendo um split dessas informações. Então, aqui você pode passar o seu regex, pode passar ponto e vírgula, qualquer tipo de separador que seja o delimitador da sua string. E aí você faz um for, palavras em palavras, que é esse conjunto de palavras, fazendo um print, nesse caso aqui atribuindo a saída padrão, como eu falei, que tem que usar a entrada e saída padrão, a palavra e o número 1. Aqui no Reduce ele faz algo semelhante também ao que está no Java. Deixa eu descer aqui. Basicamente ele está ali na entrada padrão, e aí ele faz um line strip e faz uma tokenização aqui em função de um /t. Ele faz um try catch aqui, e aí ele faz aquela função que eu falei que era de redução, onde ele pega a palavra corrente, verifica ela e faz uma soma, no caso agrupando as palavras que são similares, nesse caso tem que ser igual, né? E aí ele retorna essa informação, imprimindo a palavra corrente e a quantidade de repetições na entrada padrão, na saída padrão. Aqui tem alguns links úteis, se vocês quiserem, se estiver interessado a respeito do Hadoop, que é uma coisa bem legal. Tem a documentação deles. É bem completa, só que é um pouco confusa. Não sei se todos concordam, mas eu acho um pouco confusa a documentação oficial do Hadoop. E eu venho mantendo alguns posts que eu venho publicando no meu blog a respeito de uma simplificação, de tentar tornar um pouco mais simples o uso dessa ferramenta tão poderosa. Tem um livro da Casa do Código, que é um livro sobre Big Data, muito bom também, eu recomendo. Acho que é da Rosângela, o pessoal lá do IMUSP. E tem esse livro que eu falei que eu... Basicamente isso, agradeço a oportunidade aqui de apresentar para vocês. Aqui estão meus contatos, agradeço o Sanka Hub pelo convite, ao pessoal do ICMC por, de certa forma, estar aprendendo essas informações durante o meu mestrado, e do meu laboratório de pesquisa, que é o LastPC. E é isso.